A minha irmã chegou na minha casa arrastando a minha sobrinha de 14 anos pelos cabelos, falando que era pra eu dar pra ela o que ela merecia. Eu fiquei totalmente sem entender, até eu pegar o celular dela e ver as coisas que tinha ali. Essa minha irmã, ela é minha irmã mais velha, e somos só nós duas. E ela tem uma filha que atualmente tem 14 anos. Eu não tenho filho nenhum. Eu me casei no ano passado com meu marido. E agora a gente tá construindo a nossa vida, moramos juntos e tudo. Só que quando foi agora, no final do ano, né, de 2024, a minha irmã, ela precisou fazer uma viagem. E nisso ela perguntou se a minha sobrinha poderia passar uns dias na minha casa enquanto ela iria fazer essa viagem com o marido dela. Eu super concordei, sempre tive uma ótima relação com a minha sobrinha e ela veio pra minha casa. E assim, foi muito tranquilo esse período em que ela ficava ali na minha casa, tudo, ela não me dava trabalho nenhum, não me dava problema nenhum. E nos primeiros dias meu marido tava super tranquilo com aquela ideia. Só que de acordo que o tempo ia passando, meu marido ele ficava me perguntando quando é que a minha sobrinha ia voltar, quando é que a minha irmã, na verdade, ia voltar e a minha sobrinha ia voltar pra casa dela. E eu ficava falando, já tá chegando o dia, já tá chegando o dia. Só que assim, eu não tava entendendo o porquê que ele tava tão agoniado pra minha sobrinha ir embora. E quando eu perguntava o que era, ele só falava que não, que queria ter a nossa privacidade e tudo. Enfim, ficava me enrolando. Até que a minha irmã voltou e assim, morreu o assunto. A minha sobrinha voltou pra casa dela e acabou, encerrou o assunto e tava tudo bem até aí. Até que quando foi semana passada, eu tava em casa. E aí, do nada, a minha irmã bate na porta da minha casa. Quando eu abri, ela tava com a minha sobrinha. Ela tava engatada, assim, enrolada no cabelo da minha sobrinha. A minha sobrinha tava chorando muito. Daí ela foi e jogou ela assim dentro da minha casa. E falou assim, eu trouxe ela que é pra te dar pra ela o que ela merece. Eu fiquei sem entender. Falei o que tava acontecendo. Por que ela tava agindo daquela forma com a menina. E isso ela virou e falou assim, olha isso aqui que eu encontrei no celular dela. Quando eu olhei, a minha sobrinha simplesmente tinha conseguido o número do meu marido. Tava mandando várias e várias mensagens pra ele. Inclusive, tinha mandado fotos dela pelada pro meu marido. Quando eu vi aquilo, a minha preocupação fosse que, de repente, ela estivesse tendo algum caso com meu marido, que ele tivesse feito alguma coisa com ela. Só que aí eu fui reparar que ela tinha conseguido o número dele, não sei como. Ela tinha mandado mensagem pra ele no dia anterior, várias mensagens de noite, só que meu marido dele tava de plantão, ele não tava em casa nessa hora. E todas ele só fazia visualizar, e a última mensagem que tinha era saber editar foto. E aí já não tinha mais nada, tipo, você mandava a foto e já não entregava mais. O que dava pra entender é que ele tinha bloqueado ela. E aí quando eu vi aquilo, foi um misto, assim, de sentimentos. E como a minha irmã tinha pegado aquilo, a minha irmã tinha batido muito na minha sobrinha. Ah, claro, fiquei morrendo de raiva e tudo, mas eu não agredi a minha sobrinha, não fiz nada. Só tive uma conversa muito séria com ela e tudo. E aí ela falou que ela não tinha feito por maldade, que ela nem sabia porque ela tinha feito aquilo e tudo, é porque ela achava meu marido muito bonito. Enfim, depois eu pedi pra elas irem embora, até porque tava quase dando a hora do meu marido chegar, e eu queria conversar com ele sozinho, até pra saber se ele iria falar alguma coisa. Meu marido chegou. E graças a Deus, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi me contar o que ela tinha feito. E aí eu fui e perguntei pra ele, se naquela época que ela tava na nossa casa, se ela tinha feito alguma coisa. E ele falou que as únicas coisas que ela tinha feito foi de, tipo, ficar abraçando muito ele, ou às vezes de ficar pegando na mão dele. Era uma atitude que ele não tava gostando. Eu contei pra ele o que tinha acontecido. Ele ficou super assustado, né? Eu não fiz nada, não fui pra cima da minha sobrinha, nem nada do tipo. Eu só não vou mais à casa da minha irmã, porque assim, apesar de tudo, eu ainda sinto uma certa raiva da minha sobrinha por conta disso. E pra lá, minha irmã castigou ela da forma que ela achava mais adequado fazer. E ainda bem que ela pegou isso agora, porque se fosse uma outra pessoa, se fosse um outro homem, e se esse homem desse confiança pra ela e fizesse sabe Deus o quê com ela, então é por isso que eu falo, é muito importante os pais ficarem sim de olho no celular dos filhos. Eu queria pôr na minha casa quando de repente meu telefone toca. Era o patrão do meu esposo desejando melhoras pra ele. Aí eu fiquei sem entender. Eu falei, ué, mas ele foi trabalhar, não foi? Ele falou, não, é porque ele falou que não tava se sentindo muito bem. Mandou os meninos aqui do serviço avisar que ele ia ficar uns 2 dias sem ir trabalhar. Aí eu desliguei o telefone, né? E fiquei matutando aquilo na cabeça. Eu falei, ué, mas se ele não tá no trabalho, onde é que ele tá? Eu ligar pra ele várias vezes, mas nada do telefone dele nem chamar. E fiquei pensando, quando ele chegar aqui, eu pego ele. Ele vai ter que me explicar onde é que ele tá. Ele tá trabalhando, o horário dele chegar é 6 horas, 6h30. E ele tinha chegado exatamente nesse dia às 6h30 com a roupa de serviço. Só que daí eu fui mais esperta que ele, porque eu fiquei pensando assim, ele falou pro patrão dele que ele vai ficar 2 dias em casa. Então amanhã, quando ele sair, eu vou seguir ele pra ver onde é que ele tá indo. Levantei cedo no outro dia, fiz a marmita dele normal, como se nada tivesse acontecido. Aí ele ainda olhou pra mim e falou assim, nossa, amor, hoje o dia vai ser puxado lá na empresa. Talvez eu chegue até um pouquinho mais tarde. Esperei ele sair e já fui atrás dele. De repente, meu celular começou a tocar sem parar. E eu nem ia atender, porque eu tava focada ali em saber onde é que ele tava indo. Quando eu atendi o telefone, era uma voz meio estranha, sabe? Parecia que tava sendo abafado com alguma coisa, assim, pra não descobrir quem era. Aí falou assim, ó, eu sei onde seu marido tá indo, mas você não pode ir atrás dele agora. Volta pra casa e quando der 2 horas eu vou te ligar de volta e vou te mandar o endereço. Eu ia continuar seguindo meu esposo, porém, eu fiquei pensando, se a pessoa me ligou no meu telefone e falou um negócio desse, é porque ela sabe de alguma coisa. Eu voltei pra minha casa e fiquei esperando essa bendita ligação pra me passar o endereço. Quando deu 2 horas que eu recebi o endereço, eu já fui diretamente pra lá. E quando eu cheguei lá, tava aqui limpando a minha casa e recebi uma ligação do patrão do meu esposo, parte 2. Depois que eu recebi aquele endereço, eu tava muito nervosa. Então eu passei na casa da minha mãe e peguei o meu irmão pra ir comigo, né, caso acontecesse alguma coisa. Eu desci do carro e pedi pra ele esperar no carro. Aí eu cheguei no endereço e bati palma. E logo em seguida já saiu uma moça de dentro da casa. Como a casa tava sem número, eu perguntei se aquela casa era o número 50. Aí ela falou, não, aqui não é o número 50, falando bem baixinho, né? Aí logo em seguida saiu uma outra mulher, né? E ela falou assim, aqui é o número 50 sim. Falou, se você veio pelo endereço que eu te enviei, você tá na casa certa. Ela falou, essa semana eu comecei a descobrir todos os podres do teu marido, porque a gente nem sabia que ele era
é casado, tem 1 ano que ele tá vivendo vida dupla, porque ele casou com a minha filha tem uns 6 meses, só que ele inventa pra gente que ele trabalha fora, então a gente nem desconfiou dele ficar tanto tempo fora de casa. Agora tem 3 meses que a gente descobriu que a minha filha tá grávida, e ele vai ter que assumir ela e vai ter que cuidar do filho dela. Então por isso que eu decidi contar toda a verdade pra você. Aí ela falou assim, que ele falou pra ela que tava com planos de levar a filha dela pra ir morar lá na minha casa, no caso que ele inventou que a casa era dele. Inventou uma mentira lá pra elas, falou que ele tinha uma casa lá na cidade que eu moro, que era herança da mãe dele, que ele ia levar ela pra lá, que eles iam viver bem. Logo em seguida ele chegou de moto. Eu fui falando pra ele, eu falei, olha, eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu só vou deixar claro aqui algumas coisas que talvez elas não saibam. A casa que eu moro é minha, porque eu comprei. Até as suas roupas que tá dentro da minha casa, foi eu quem comprei. Então você não precisa voltar lá pra pegar nada, porque você pode ter certeza que as suas roupas eu vou pôr fogo. E já que você começou uma vida nova aqui, parabéns pra você e parabéns pra sua nova esposa. Então você compre tudo novo. Inclusive, você pode descer de cima da minha moto, porque quando você casou comigo, você não tinha nada. Tudo era meu. Desce da minha moto que meu irmão tá ali dentro do carro, ele vai pegar a moto e a gente vai levar embora. Não demorou nem 2 meses esse conto de fadas da cabeça dele. Fica me mandando mensagem pedindo pra voltar e que não sei o que ele vai mudar, porque aqui na minha casa ele tinha mordomia. E eu falei pra ele que nem que um raio caia na minha cabeça, eu não volto pra ele mais. E a minha filha de 15 anos que ficou grávida de um homem casado, mas eu arrastei ela pelo braço até a casa dele. E, gente, quando eu cheguei lá, o que me surpreendeu foi a atitude da mulher dele. Quando eu cheguei lá, ela tava sentada na calçada com mais 2 amigas. Quando ela me viu chegando, ela começou a gritar, fulano, sai pra fora. E ele lá dentro trabalhando, né? Ele tem uma chapeação a 2 quadras aqui da minha casa, só que ele não tinha visto que era eu e a minha filha que estávamos lá pra falar com ele. Quando ele viu quem era, ele já foi logo dizendo, não, agora eu não posso conversar, volta mais tarde. Aí a mulher dele puxou ele pela camiseta e falou, não, agora tu vai conversar sim, o que é que a senhora quer? Aí eu falei pra mulher dele, olha, primeiramente eu quero falar contigo, a minha filha, ela tá grávida do sem vergonha do teu marido, e eu vim aqui conversar com vocês, porque depois que essa criança nascer, tu pode quebrar ela todinha, só que antes o teu marido vai assumir essa criança. Aí esse homem começou a ficar nervoso, começou a querer gritar comigo, disse, eu não sei se essa criança é minha, eu quero é o DNA. Aí a mulher dele olhou pra ele e falou assim, tu baixa a voz e tu vai assumir essa criança sim, porque tu sabe que esse filho é teu. Aí ela virou e me disse, eu já sabia que a sua filha tava grávida dele porque foi ele mesmo que me contou. E eu só tô aqui ainda porque ele vai vender tudo isso aqui e vai me dar metade, daí sim eu vou embora. Aí eu não sei de onde é que esse homem tirou o dinheiro, deu o dinheiro pra mulher, mas ele também não queria que ela fosse embora. Aí a criança nasceu e a burra da minha filha foi lá morar com aquele cara casado 2 meses depois que a mulher dele foi embora. E eu avisei ela, gente. Eu falei, minha filha não vai. A mesma coisa que ele fazia com a mulher dele, ele vai fazer contigo. Aí agora ela tá lá, já tem 22 anos, tem 3 filhos e tá passando pelo que a mulher passava. Semana passada ela chegou aqui em casa gritando com as crianças penduradas, dizendo que era pra eu ficar com as crianças, que a coisa lá na casa dela não ia prestar, que ela ia sair no tapa com o marido dela e que só um ia sair vivo. Aí eu falei pra ela, tá, mas o que aconteceu? Que barraco todo é esse? E ela me contou que descobriu que o bonito, que ela chama de marido, agora tá ficando com a ex-mulher dele. Disse que a mulher tava lá mandando um monte de mensagem debochada pra ela, chamando ela de corna. E eu, com toda a paciência do mundo, falei pra ela, minha filha, não vai lá fazer barraco. Se tu tiver vergonha nessa tua cara, tu pega tuas coisas e vem morar aqui comigo com essas crianças. Só que não adiantou e ela começou a mandar um monte de mensagem pra mulher, dizendo que era pra mulher descer, que ela ia quebrar a cara da mulher. Resumindo pra vocês, ela foi toda valente, dizendo que ia fazer e acontecer, e se não fosse um amigo dela passar na rua, ela tinha apanhado do marido e da ex-mulher dele. Aí o tal do marido dela deu um chacoalhão nela, ela veio aqui pra casa, ficou uns 3 dias aqui e viu que o homem não tava nem aí pra ela, nem deu bola. Ela pegou as crianças, voltou pra casa e tá lá, toda apaixonada, parece que nada aconteceu. Tirou o marido da mulher e agora virou chifruda assumida.